Bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje iremos apresentar um guia prático para a condução de estudos de caso em engenharia de software. Nosso grupo é composto por Dandara Costa, Gabriela Azevedo, Pedro Santos, Rebeca dos Santos e Sara Nogueira. O nosso guia é sobre a introdução aos estudos de caso, planejamento do estudo de caso, coleta de dados, análise de dados, relatório e apresentação e desafios e soluções. Sobre a introdução aos estudos de caso, o estudo de caso é uma investigação aprofundada de um projeto, sistema ou situação em um contexto real. No campo da engenharia de software, ele permite examinar como teorias, ferramentas e metodologias são aplicadas para resolver problemas práticos. A importância da engenharia de software tem um entendimento profundo que permite explorar detalhadamente os problemas complexos e identificar soluções viáveis. Tomar decisão, que é gerar insights para guiar a decisão em projetos futuros, e validação de métodos, que avalia a eficácia de práticas, tecnologias e frameworks em cenários reais. O estudo de caso varia dependendo dos objetivos e da abordagem adotada. Os tipos de caso de uso são o exploratório, focado em descobrir informações e levar hipóteses iniciais, descritivos, que visa descrever deliberadamente um fenômeno ou caso específico, e explicativo, que busca explicar as causas e consequências de um fenômeno. Por exemplo, no exploratório, poderíamos analisar as equipes que estão utilizando métodos ágeis em startups de tecnologia. No descritivo, documentar as etapas de migração de um sistema monolítico para a arquitetura de microserviços em uma empresa. E no explicativo, investigar por que projetos que utilizam DevOps apresentam maior eficácia em comparação a métodos tradicionais. A estrutura de um caso de uso varia, mas geralmente inclui as seguintes partes: contexto, o objetivo, o método, os resultados e a conclusão. Agora falando sobre planejamento de caso, as questões de pesquisa são alicerce do estudo de caso. Gabriel? Foi sem querer. Falando agora sobre planejamento. As questões de pesquisa são alicerce do estudo de caso. Elas definem o escopo, orientam a coleta de dados e conectam os estudos aos objetivos propostos. A gente levanta as questões de pesquisa e também a gente coloca também algumas questões de características de boas questões. Clareza, que devem ser diretas e específicas, relevância, que devem abordar aspectos cruciais do problema, foco na prática, relacionadas às soluções ou impacto em engenharia de software. Então, a gente tem também no slide algumas questões de pesquisa, que são exploratórias, como ágeis, ajustam seus processos em projetos com prazos apertados. Descritiva, quais são as principais etapas do ciclo do desenvolvimento de software em grandes empresas, e explicativa, por que adotam integrações que têm as maiores taxas de sucesso. A gente colocou também alguns critérios, levando em consideração relevância, acessibilidade e representatividade. E também temos a questão de considerações éticas. As considerações são cruciais em qualquer estudo de caso, especialmente quando lidamos com dados sensíveis e informações pessoais ou impactos no ambiente de trabalho. A coleta de dados nos permite analisar o problema de forma abrangente e detalhada, trazendo informações confiáveis para compreender o contexto e propor soluções adequadas. Existem 4 métodos principais para a coleta de dados. O primeiro são as entrevistas, que podem ser estruturadas, semi-estruturadas ou livres, permitindo ouvir diretamente as percepções dos stakeholders. Por exemplo, podemos usar um formulário com perguntas como quais os desafios no uso do sistema atual e como você avalia o desempenho do software atual. O segundo método é a observação, que envolve analisar o ambiente real onde o sistema opera. Isso pode incluir monitorar fluxos de trabalho ou uso de software em tempo real. O terceiro método é a análise de documentos, como logs, relatórios ou manuais, que são úteis para validar informações coletadas por outros meios. E, por fim, temos pesquisas e questionários, que são ferramentas padronizadas para obter dados quantitativos ou qualitativos de grupos maiores. A coleta de dados pode ser feita com abordagens tanto quantitativas, que é focada em números e métricas, ou qualitativas, que buscam insights mais subjetivos e aprofundados.
A combinação dessas abordagens é ideal para uma visão mais completa do estudo de caso. Para criar instrumentos de coleta eficientes, comece definindo objetivos claros. Cada pergunta ou instrumento deve estar alinhado com as metas de estudo. Deve-se manter o design das perguntas simples e diretas, evitando complexidades que possam confundir ou desmotivar os participantes. Antes de usar os instrumentos, deve-se realizar um teste piloto para identificar os possíveis ajustes e garantir que eles funcionem como esperado. Deve-se respeitar os princípios éticos e informar os participantes sobre o propósito do estudo para garantir a confidencialidade dos dados e obter o consentimento deles de forma clara e documentada. Assim, você promove a confiança e assegura a qualidade da coleta de dados. Outro ponto importante é a triangulação de dados. Isso significa usar diferentes métodos ou fontes, como entrevistas, observações e documentos, para validar as informações. Também é possível comparar dados de diferentes stakeholders ou adotar teorias variadas para interpretar os resultados. Essas etapas garantem que a coleta de dados seja robusta e confiável, fornecendo a base necessária para um estudo de caso bem-sucedido. A análise qualitativa de estudos de caso é crucial para explorar questões específicas e produzir insights profundos sobre o fenômeno que está sendo estudado. Esse método se baseia na interpretação de dados não numéricos, como entrevistas, observações, documentos, com o objetivo de identificar padrões, categorias e narrativas significativas sobre aquele estudo. As técnicas utilizadas na análise qualitativa de estudo de caso variam conforme o objetivo da pesquisa. As principais incluem análise de conteúdo, a análise de discurso, grounded theory, teoria fundamentada, codificação temática e a codificação temática. Pode passar. As ferramentas são importantes e podem ajudar, mas são geralmente de mais utilidade se você souber o que você está procurando ou tiver uma estratégia de análise. O software não fará a análise completa por conta própria, mas pode servir como uma ferramenta confiável para você poder inferir sobre aqueles dados. As principais ferramentas que tem hoje no mercado são o NVivo e o Atlas.ti, também o MaxQDA e o Deduze. A validação dos resultados qualitativos é um aspecto crítico e algumas técnicas amplamente utilizadas incluem a triangulação, o member checking, a auditoria externa e a saturação teórica. Essas estratégias ajudam a garantir que os resultados sejam representativos, bem fundamentados e úteis para a tomada de decisões ou para o avanço do conhecimento sobre o fenômeno estudado. Relatar e apresentar os resultados de um estudo de caso é crucial para comunicar as descobertas de forma clara e impactante. O relatório deve ser estruturado de maneira lógica, enquanto a apresentação deve envolver o público e destacar os pontos-chave. Um relatório bem elaborado deve conter argumentos que guiam o leitor pela pesquisa, desde objetivos até as orientações. Sendo assim, a estrutura de um relatório é composta pela capa, resumo, introdução, metodologia, resultados e análise, discussão, conclusão e referência. Algumas dicas para a apresentação efetiva dos resultados são: reforçar os achados principais e apresentar as implicações, usar bastante as visualizações, ser conciso e conectar-se ao público. Desafio de soluções. Eu vou falar sobre os problemas mais comuns e estratégias de rigor e validade. Falando sobre os 4 problemas mais comuns, né? Que são a delimitação do caso, o acesso a dados e informações, a subjetividade na análise e a generalização dos resultados. Delimitação do... Não, aquele slide lá mesmo. A delimitação do caso
o principal desafio é escolher um caso que seja representativo e manejável em termos de tempo e recurso, né? A solução é definir claramente o objetivo de estudo e os critérios de seleção do caso, né? Por exemplo, relevância, acessibilidade, unicidade, e usar uma abordagem interativa para ajustar o espaço, se necessário, né? Segundo problema, acesso a dados e informações, o principal desafio é a dificuldade de obter informações completas e confiáveis, né? Então, a solução seria planejar cuidadosamente como acessar os dados, né, por meio de entrevistas, documentos, observação, e buscar múltiplas fontes de dados para triangulação e garantir maior credibilidade. Subjetividade da análise. O desafio, então, é a interpretação dos dados poder ser influenciada pelo viés do pesquisador, né? Então, a solução seria adotar técnicas de análise sistemáticas, como a análise de conteúdo ou análise temática, né? E envolver mais de um pesquisador na análise para comparar as interpretações. E, por último, a generalização, né? Ou seja, o desafio é os resultados de estudo podem ser vistos como não generalizáveis, né? A solução seria reforçar o valor do estudo de caso como uma forma de compreender fenômenos complexos e gerar hipóteses, em vez de buscar generalizações amplas e fazer, né? É isso. Estratégias para garantir rigor e validade, né? Então, primeira, triangulação de dados, né? A triangulação de dados é combinar diferentes fontes de evidência, como entrevistas, documentos e observações, né? Ela é importante porque ela amplia a profundidade da análise e reduz influências de viés individuais. Estabelecimento de um protocolo estruturado, né? Ou seja, elaborar um plano detalhado para todas as etapas do estudo, né? Coleta, análise, interpretação de dados, né? A validação dos participantes, ou seja, compartilhar as interpretações e conclusões dos estudos com os participantes para confirmar suas interpretações foram corretamente representadas, né? Revisão por pares, né? Submeter o estudo de análise para pesquisadores experientes na área, né? Importante para manter o vigor científico. E, por último, descrição... Não, por último, não, desculpa. Descrição rica e detalhada do contexto, fornecer informações abrangentes sobre o contexto do caso, incluindo detalhes sobre o ambiente, os participantes, as circunstâncias analisadas. Uso de estruturas teóricas, né, fundamentar o estudo em teorias, conceitos ou modelos previamente estabelecidos na literatura. E agora, por último, o registro minucioso, né, das decisões metodológicas, né? Que é documentar detalhadamente todas as escolhas feitas durante a pesquisa, como seleção do caso, técnica e análise, né, para critérios de interpretação e para poder ser auditado no futuro. Bem, essa foi a nossa apresentação. Obrigado por ter assistido até aqui. Até lá mais.